Tem bola rolando para o esporte. Já com o novo treinador. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, uma boa noite pra você, boa noite pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Sim, Ed, a tendência é que sim, o esporte já tem um novo treinador, aqui no Recife, inclusive, quem sabe amanhã à noite. Eu tô colocando como tendência porque falta assinatura de contrato e outros detalhes burocráticos para que Antônio Oliveira, treinador português, seja confirmado como o novo técnico do Sport Clube do Recife. Antônio Oliveira, que a gente conhece muito bem aqui no futebol brasileiro, ele chegou ainda na comissão técnica do Gesualdo Ferreira, quando ele veio comandar o Santos. Ele era auxiliar técnico do Gesualdo. Depois teve oportunidade no Atlético Paranaense, oportunidade no Cuiabá, no Coritiba. E o último trabalho dele foi no Corinthians, em julho do ano passado. Acabou deixando o Corinthians. 5 meses no Corinthians. Exatamente, acabou deixando o Corinthians. E Antônio Oliveira tem tudo pra ser, tá praticamente certo com o Sport Clube do Recife. Quando eu tava saindo de casa aqui pra rádio, aí eu recebi essa notícia. Eu digo, caramba, ontem só se falava em Carille, né? E agora aparece o nome do Antônio Oliveira. O pragmatismo tão propalado da diretoria do esporte, palavra com a qual eu não concordo, esse pragmatismo demorou apenas um dia, porque a tendência era aquele treinador mais cauteloso, mais defensivista, e agora parte-se para o Antônio Oliveira, mais um português, no caminho do Sport Clube do Recife. Que, na verdade, é um treinador que, se você for destacar mesmo a passagem dele pelo Brasil, você se limita ao Cuiabá, não é? Isso. Onde ele conseguiu fazer realmente um bom trabalho, porque ele pegou o Cuiabá na 18ª colocação. Foi um trabalho que o credenciou ao Corinthians, inclusive. Ele pegou o Cuiabá na 18ª colocação e terminou o Campeonato Brasileiro com o Cuiabá na 12ª, inclusive classificado para a Sul-Americana. Fora isso, as passagens dele foram muito discretas nos demais clubes por onde ele passou. Vamos ver o que é que vai dar o Antônio Oliveira no Sport Clube do Recife. Se bem que eu acho, isso é uma opinião particular, viu, Antônio? Eu acho que para ele é uma situação cômoda chegar no momento desse que o Sport está atravessando. Primeiro porque o Sport vem fazendo uma campanha horrorosa, né? Lanterna da competição, 2 pontos apenas em 7 jogos. Quer dizer, se ele arrumar de imediato, passa a ser herói. Se não arrumar, vamos com paciência que o cara já encontrou desarrumado assim, desarrumado assado. O discurso normalmente é por aí quando o treinador chega numa situação dessa num clube, né? Ele chega, de certa forma, numa situação tanto quanto confortável por causa disso. Pois é, Ed. O Antônio Oliveira, ele é um treinador de 42 anos de idade, ou seja, ele é um treinador novo, tá? Aqui no Brasil, para você lembrar, ele comandava o Atlético Paranaense no título da Sul-Americana de 2021. Então ele tem esse título na carreira no futebol brasileiro. Como você falou, o trabalho dele no Cuiabá foi o trabalho que mais chamou a atenção. Foi o trabalho que o credenciou, inclusive, a assumir o Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians é um clube de grande proporção no futebol brasileiro, então é um cargo muito cobiçado pelos treinadores. Ele teve oportunidade. E é um treinador, Ed, que tá sem clube desde o ano passado. O torcedor rubro-negro, muitos inclusive, questionaram esse fato. Mas se o Antônio Oliveira... Por que o Antônio Oliveira então tá sem clube há mais de um ano? Será que isso descredencia? Será que a gente deve ficar desconfiado em relação a isso? Mas o Sport acredita no perfil de jogo do Antônio Oliveira, que aliás é o segundo português consecutivo na Ilha do Retiro, né? Tem esse fato também como coincidência. Veja, do meu ponto de vista, o Sport aposta num treinador que também precisa, do Sport. O Antônio Oliveira deixou o mercado brasileiro na temporada passada com uma imagem muito ruim do trabalho que foi feito no Corinthians. É verdade que comandar o Corinthians não é fácil. Nesse sentido, é praticamente a mesma situação de Pepa, né? Pepa veja, precisava de mais um clube brasileiro para voltar ao mercado, para tirar a má impressão deixada com a passagem dele no Cruzeiro. É bem parecida, só que Pepa não demorou tanto tempo fora do mercado, e esse aí passou um ano, né? Quase um ano, né? O Antônio Oliveira também precisa do Sport, porque ele precisa mudar um pouco da imagem que ele deixou. Porque o trabalho que ele fez no Corinthians, isso aí não é querer botar terra, não é querer criar uma imagem ruim do treinador, é constatar os fatos. O trabalho que ele fez no Corinthians foi um trabalho que deixou o Corinthians dentro da zona do rebaixamento da Série A. Então ele acabou saindo de lá pela porta dos fundos.
Saindo de lá com o torcedor pressionando bastante o trabalho que ele vinha fazendo. Então, ele precisa, de fato, de um trabalho no futebol brasileiro para mudar um pouco dessa imagem. Então, a essa altura, eu digo pra você que... E ninguém mais do que o esporte precisa mudar a imagem também, né? Exato. A essa altura, eu digo pra você que tanto o esporte precisa de um treinador que sane seus problemas, como o Antônio Oliveira precisa de uma oportunidade, como a oportunidade no Sport Clube do Recife. O meu questionamento, Ed, é que a última vez que eu vi um trabalho do Antônio Oliveira, que foi justamente o do Corinthians, eu vi um time com muitos problemas. Eu vi um time com muitos problemas na questão de organização, na questão de proposta de jogo, de modelo. E eu acho que qualquer treinador que chegasse à Ilha do Retiro nesse momento tem, na verdade, um grande problema a sanar, que é a defesa. O Sport precisa organizar o seu sistema defensivo. O Sport não pode ser um time tão desequilibrado e que oscila tanto dentro dos jogos como vem sendo nas últimas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, independente do nome escolhido, a primeira missão do treinador que chegar à Ilha do Retiro para comandar o Sport para a sequência da temporada é essa. É dar constância a esse time. É organizar esse time do Sport. E o Antônio Oliveira vai ter à disposição um elenco, para mim, muito técnico, um elenco que gosta da bola, porque basta você pegar a característica dos jogadores. Você tem Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima. Você tem jogadores que gostam de jogar com a bola no pé. Mas, ao mesmo tempo, o Sport não é exatamente um time de propor jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ele tem esse desafio e, para mim, é um treinador que precisa também do Sport nesse momento. Olha, o Sport precisa corrigir muita coisa, né? O Sport é um time muito desequilibrado, tem mostrado isso nos últimos jogos. O próprio ataque finaliza muito mal. E uma coisa que mais me preocupa é o seguinte: eu não vi até agora, tirando o Rivera, mesmo assim está claudicando nos últimos jogos, mas de qualquer maneira manteve uma regularidade em alguns primeiros jogos em que ele atuou. A gente não está vendo nenhum desses contratados mostrando o que a gente esperava que já estivesse mostrando. Porque a gente sabe do potencial desses caras e os caras não estão mostrando isso até agora. Então, é muita coisa para ser resolvida. Esquema, tirar essa oscilação constante que o time tem, melhorar a finalização, melhorar a criação. Sistema defensivo é um problema que o Sport carrega já há muito tempo, passando por vários treinadores. Então, tem muita coisa para o cara arregaçar as mangas e começar o trabalho. Mas começar o trabalho para corrigir defeitos que a gente não via ser corrigidos. Muito pelo contrário. Era a mesma repetição de problemas a cada jogo que o Sport atuava. Impressionante. Exato. E aí, você falou do Carille, né? É bom a gente até historiar essa contratação encaminhada do Sport e do Antônio Oliveira. Vamos lá. Fui eu quem trouxe, inclusive, aqui na Rádio Jornal, os colegas colocaram a notícia que eu coloquei nas redes sociais, de que, num primeiro momento, o Sport descartava o nome do Antônio Oliveira. Não sei se você vai lembrar disso. Vi isso ontem. Isso foi colocado. Só que o Sport acabou voltando atrás. O Sport buscou novas informações do Antônio Oliveira no mercado e acabou voltando atrás para conversar com o treinador. O Carille era a bola da vez até ontem. Só que as negociações não evoluíram, travaram em questões contratuais, algo que foi oferecido pelo Sport, que por parte do treinador não houve uma concordância, então as negociações travaram. E aí o Sport foi buscar novas opções, uma delas foi o Antônio Oliveira. Houve uma conversa, uma entrevista da diretoria de futebol com o Antônio Oliveira ontem à noite, já para próximo da noite, né, final de tarde e noite. Essa conversa foi muito positiva. As negociações avançaram rapidamente, os valores são considerados altos, até porque a gente está falando de um treinador europeu, então não é na moeda brasileira, não é no real, os valores desse contrato. Mas o Antônio Oliveira especulação até existem já, né? Falam em 550 mil reais. É um patamar salarial parecido com o do Pepa, e que o Sport pode pagar. Em torno de 500 a 700, entre 500 e 700. Isso, né? Aí eu garanto pra você, o Sport não cometeu nenhuma loucura, até porque se tivesse cometido, teria fechado com o Carille ou com outro treinador num patamar acima financeiro. Mas o Antônio Oliveira chega dentro da realidade do Sport, e quando o Sport voltou atrás, como eu disse, pra ouvir o Antônio Oliveira, pra conhecer um pouco mais, gostou muito do que viu. Então a aposta tá feita no treinador português que deve assinar contrato com o Sport Clube do Recife. Outros detalhes: contrato até o final do ano, com uma cláusula de renovação automática em caso de classificação do Sport à Copa Sul-Americana, tá? Existe essa cláusula de renovação automática. O Antônio Oliveira
assinando o contrato e confirmando tudo, vem para o Recife com mais 4 membros na comissão técnica, montando essa equipe para comandar o Sport na temporada 2025. Pois é, gente, é aquela história, né? A única coisa que me chateia no futebol de Pernambuco é essa história de perfil, de pragmatismo. Ontem a palavra era pragmatismo, eu até me posicionei aqui contra isso. O Sport precisava contratar treinador, mas quando fica colocando, meu perfil é esse. O perfil, na verdade, é a circunstância. Não deu para o Carille, aí muda-se o perfil totalmente de treinador. Então, conversar menos e trabalhar mais. O Sport está precisando realmente trabalhar muito para fugir desse cenário em que se encontra, né? O momento do Sport é muito complicado na Série A do Campeonato Brasileiro. E como a gente falou ainda há pouco, é preciso arregaçar as mangas e trabalhar muito para corrigir os problemas. Se o Antônio Oliveira é esse cara que pode fazer isso, só o tempo dirá, é o que a gente vai aguardar no dia a dia. Você falou ainda há pouco aí da repercussão nas redes sociais. É mais para não aceitar ou mais para aceitar do que você viu, Antônio? Eu estava até comentando isso com o Igor Moura hoje. Eu vi 50-50. Sendo muito sincero, eu vi algo muito dividido, Ed. Alguns torcedores do Sport gostando da contratação do Antônio Oliveira, lembrando do trabalho feito no Cuiabá e tudo mais, e outros não gostando tanto assim, né? Sendo um tanto quanto Aliás, você está me dando um gancho para falar com o torcedor rubro-negro daqui a pouco aqui no Movimento. A gente vai começar o Movimento daqui a pouquinho, aí eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp à disposição daqui a pouco, viu, torcedor? Para saber de você o que é que você está achando dessa contratação. Antônio Oliveira é o nome certo, na sua opinião? Queria ouvir o torcedor rubro-negro se manifestar aqui na Rádio Jornal daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vamos escutar o Chico, o nosso convidado, zagueiro do Sport, que conversou hoje com a imprensa, né, através da assessoria de imprensa, ainda num contexto pré-informação do Antônio Oliveira, do acerto encaminhado. Então ele falou sobre o trabalho que vem se desenvolvendo durante a semana com o interino César Lucena. E existe ainda a perspectiva do César possivelmente ser o comandante do Sport contra o Cruzeiro. Coloco isso porque não está certo ainda a data da chegada do Antônio Oliveira aqui no Recife. Se é de fato amanhã à noite, como a diretoria de futebol do Sport está trabalhando para que isso aconteça, para que ele chegue já amanhã à noite, ou se chega somente na quinta-feira. Mas já estamos quase no meio da semana, então existe nesse momento a perspectiva, a possibilidade do César Lucena ser o comandante do Sport contra o Cruzeiro. E o Chico falou sobre isso. Então, acho que é um momento delicado, né, que a gente vive. Foram 7 jogos aí que a gente não queria tá do jeito que está. Acredito que o clube teve uma mudança de rumo com a saída do professor Pepa. É um cara que a gente admira muito, é um cara que fez a gente crescer, deixou o Sport na elite do futebol brasileiro. Acho que é um cara que tem meu respeito. E acredito que a gente deu uma mudada de rumo aí agora. Respeito muito o professor Cezão, que é um cara que está no dia a dia com a gente aqui, é um cara que natural já tem essa liderança dentro do grupo, dentro do clube. É um cara que foi vitorioso como torcedor, como jogador. É um cara que é profissional, que trabalha com a gente no dia a dia, como eu falei. Então, acredito que a gente precisa focar nas próximas partidas, focar daqui para frente, para que a gente possa tirar o Sport dessa situação. Independente de quem vier assumir esse comando, essa liderança, acredito que a gente tem conversado internamente, os jogadores também, para que a gente possa abraçar, primeiramente comprar a ideia de jogo, a mentalidade, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Zagueiro Chico do Sport com a gente aqui no Bola Rolando, viu, Ed? Alguma informação sobre a rescisão contratual de Pepa, Antônio Gabriel, da diretoria do Sport? Informação que eu tenho é que o Sport vai pagar integralmente essa rescisão, vai cumprir com tudo. Inclusive o Pepa já vem sendo ventilado no Atlético Paranaense. O Atlético que demitiu Maurício Barbieri no final de semana, após perder para o Botafogo de Ribeirão Preto. E, segundo informação da imprensa paranaense, o Pepa já está em contato com a direção do Atlético. Então existe essa possibilidade. E o Pepa se pronunciou hoje, viu, Ed, sobre a saída dele do Sport, uma postagem feita no Instagram. Ele agradece aos jogadores pelo compromisso e caráter dentro e fora de campo, agradece ao staff e à comissão técnica pela dedicação diária em cada detalhe e à direção pela confiança, e também à torcida que vive o clube com paixão verdadeira, palavras do Pepa aqui na postagem.
E, enfim, ele agradece ao maior do Nordeste. Assim assina o Pepa essa carta após a saída, nessa postagem após a saída do Sport Clube do Recife. Você pode até discordar que ele seja bom técnico, grande técnico, técnico ruim, concordar ou não concordar. Agora, uma coisa a gente não pode discordar, é um gentleman. O Pepa tem um comportamento realmente exemplar, seja para chegar ao clube, seja para sair. Eu até nem permitiria que aquela demissão tivesse sido feita naquele mesmo dia para que ele voltasse com a delegação. Era esperar o outro dia e botar o cara para fora, né? Aí você demite no vestiário, o cara volta com a delegação num clima horroroso. Achei, na minha opinião, na minha visão, uma pisada de bola da diretoria do esporte. Mas, águas passadas, vem aí agora a era Antônio Oliveira no Leão da Praça da Bandeira. Mais um Portuga para comandar o Leão da Praça da Bandeira.